Nós temos professores de judô, tem professor de bateria, professor de violão, temos são 3 professoras de dança, o professor de break, né? Agora tem o voluntário para capoeira, que vai começar o ano que vem. Tem uma mãe lá de um jovem que ela se ofereceu para dar curso de unhas decoradas. Então tem cursos que ele acontece o ano inteiro, ou tem cursos que duram um bimestre, um semestre. Então tudo depende também da condição, do tempo, da disponibilidade do voluntário, né? E aí nós temos, né, lá o pastor Thomas, que ele também é um conselheiro, um capelão dentro do Transformando Gerações. E assim, né, nós estamos desbravando mesmo, né? Porque o nosso desejo é nós termos pessoas como uma instituição, como uma ONG, é o poder contratar essas pessoas, remunerar essas pessoas, para que elas possam fazer muito mais. Né? Se elas já têm, aquilo que elas têm feito já tem feito diferença na vida de alguns, o meu desejo é ter elas comigo o tempo todo. Nossa, olha que coisa maravilhosa, algodão doce. Como? Muito gostoso. Nossa, isso é um dia de recreação, é isso? Isso, foi um dia de recreação, dia 12 de outubro. Aí teve orientação sobre higiene, sobre os cuidados com a boca, com os dentinhos das crianças, corte de cabelo gratuito. E a gente fez... Vocês desenvolvem algum trabalho, Fernanda, com os pais dessas crianças? Você falou palestras e tudo mais, mas, por exemplo, eu estou desempregado, ou eu estou desempregada, não encontro espaço no mercado de trabalho, vocês têm isso como projeto? Como é que é essa coisa de repente, profissionalizar essa gente, até profissionalizar essas crianças mesmos? Como é que é isso lá no projeto, no Programa Social Transformando Gerações? Então, esse é um sonho nosso a realizar. Né? Nós temos já alguma coisa no papel, nosso desejo é formar ali uma cooperativa de costura e uma cooperativa de serigrafia. Nós temos uma igreja amiga nossa em Itapeva que trabalha com isso, ela transformou o local, o bairro em que ela estava inserida, empregando as mães, oferecendo curso em contraturno para os filhos, uma creche para as crianças, para que as mães produzissem, vendessem aquilo que elas produziam e gerasse renda. Mas para que a gente possa implantar esse nosso desejo, ainda a gente precisa de recurso, né? E a nossa estrutura ali teria que ser modificada. A gente tentou, né, como dentro das nossas possibilidades hoje, oferecer algumas coisas para eles ali, assim, de uma forma assim, não tão abrangente. Nós vimos, talvez não, daí já entra assim a parte eclesiástica, não teve uma resposta. Então o nosso trabalho hoje é formiguinha, a gente vai, conversa com a pessoa, vê aquilo que a gente pode orientar, se tiver dentro das nossas possibilidades, né, a gente ajudar ela a conseguir. Infelizmente nem todas querem, né? Hoje o assistencialismo ele é muito facilitado. Né? Existem pessoas que precisam do assistencialismo, ele é fundamental, mas existem pessoas que elas vivem... As bolsas criadas pelo Lula, né? Bolsa isso, bolsa aquilo e tudo mais, e o povo perde o interesse por trabalhar. Nós temos um caso lá de uma família que as meninas participavam conosco ali, né? O pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, moram num barraco de chão batido, né? Ele precisava de um tratamento para se livrar do alcoolismo. Nós conseguimos a vaga social para ele numa clínica, mas ele não quis ir. Claro. E essas crianças elas foram retiradas pelo conselho por causa da condição sanitária que eles viviam ali. Claro. E nós, né, se prontificamos como projeto de colocar ele lá, passar os 9 meses, depois que ele saísse de lá, arranjar um emprego. E enquanto ele estivesse lá, o projeto ia alugar uma casa, colocar a família bem instalada, para que eles tivessem segurança, tivessem conforto e as meninas não fossem retiradas. Né? Infelizmente, eles não quiseram. Não, aqui é o nosso lugar, a gente vive assim. E a gente tem que respeitar também essa decisão, né? Essa livre-arbítrio que as pessoas têm, né? Mas existem pessoas que podemos dizer que trabalhar com uma população como esta faz-se necessário que se tenha uma boa resistência à frustração. Não responda agora. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e nós voltamos já já. Enquanto o nosso comercial passa, eu quero falar de um lugar aqui em Ponta Grossa, muito especial, que é o Hotel Barbour.
Você que viaja, você que está fora de casa muitas vezes, sabe o quanto a sua cama, o seu travesseiro, o seu chuveiro, tudo isso faz uma falta muito grande, né? Você viaja bastante e é muito bom quando você encontra um lugar que te oferece tudo isso. E mais uma coisa fundamental, que é o contato. O vínculo com as pessoas. Sabe aquela história? Você liga para a cozinha, você está com fome e alguém atende e diz assim: cozinha, boa noite, Eliette falando. Digo: oi, Eliette, boa noite. Ela diz: oi, doutora Deus, e a senhora tem uma sopinha quentinha que eu fiz hoje, está fresquinha. Ou você chega na recepção, a Luciana pergunta: oi, doutora Deusa, precisa de alguma coisa? Ou você liga para a recepção, o Carlos atende, o João atendem, e aquela prontidão, aquele carinho. Doutora, a senhora tem programa de televisão hoje? Ah, se der, nós vamos colocar aqui na recepção. Queridos, é mais do que você entrar no lugar e se hospedar. É mais do que você ser bem tratado, porque o lugar é bem cuidado. Não, 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 não. É você sentir que aquele é o seu lugar. Eu tenho o meu quarto, eu tenho a minha sopa, eu tenho a minha sobremesa. Eu ligo para a cozinha e as meninas dizem: já sei, doutora, a sobremesa de sempre. Esse lugar que oferece esse contato humano, esse relacionamento, você não encontra em qualquer hotel. Você tem, além de todas as instalações do Hotel Barbu, a qualidade do serviço oferecido, o que eu considero imprescindível, que é o contato humano, o contato com as pessoas. Você vem para Ponta Grossa, eu não sei em que hotel você está, mas eu vou te dizer, vai lá conhecer o Hotel Barbu e diz assim: olha, eu ouvi no programa da doutora Deus, ela ficou falando muito bem de vocês. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito, porque a diferença não está apenas nas instalações e nos serviços, mas no contato humano que as pessoas oferecem para nós. Hotel Barbu, em Ponta Grossa. Vale a pena você conhecer. Fechamos? Eu continuo? Bom, agora vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já. Eu fechei o nosso bloco anterior perguntando para a Fernanda sobre se ela considera que para desenvolver um trabalho desse, ter uma boa resistência à frustração, ela considera importante. Até pela própria experiência que você partilhou com a gente, né? De uma família, as crianças são retiradas, vocês conseguem internação de forma social e a pessoa diz: não, 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 eu estou bem aqui, a família está aqui. Você acha que precisa? Como é que você lida com as frustrações que esta população certamente trazem? No início da nossa caminhada, eu diria que foi bem mais difícil, porque existe um vínculo afetivo. Você acaba criando um vínculo afetivo com aquela família, aquelas crianças, como se você vivesse o problema dela. Assim, acontecia isso muito conosco ali do programa. E nós esperávamos, né, um resultado positivo. Puxa, nós estamos ajudando, olha, vai dar tudo certo. E nem sempre, né, foi assim. Às vezes as pessoas não correspondiam, não tinham forças para sair daquela condição. Claro. Ou não queriam por algum motivo. Então, isso assim no início, por algumas vezes assim, nos abalou. Nos fez pensar: mas será que vale a pena? E assim gerou muitas dúvidas na nossa cabeça. E a gente chegou a pensar: é por isso que não é feito trabalhos assim, por isso que as pessoas não fazem, não se envolvem, porque talvez não valesse a pena aquilo. Mas aí assim, né, por um momento nós fomos ministrados e entra novamente, né, a igreja, o ser igreja na sociedade. Não é apenas você ir à igreja, mas você ser igreja no local onde você está inserido. E aí, né, aquela voz, né, do amado Espírito Santo, né, fala: mas Jesus desistiria dessas pessoas? Você acha que Jesus desistiria delas? E aí isso nos fortalece e nos faz investir, porque aí é como se fosse a parábola do semeador. Nós lançamos a semente e nós não sabemos em que coração, em que situação, em que tempo vai frutificar. E às vezes pode passar semanas, meses, como já aconteceu, e de repente a gente ouve uma notícia boa daquela pessoa e, puxa, fez diferença, valeu a pena, né?
dos casos mais complicados. Fernanda, isso é uma coisa muito interessante. Eu trouxe o Bira da Repaz. Conheci o Bira. Eu trouxe o Bira antes da Repaz ser implantada aqui. Se você não sabe, querido, a Repaz é Rede Evangélica Paranaense de Ação Social. E nós temos muitas instituições, mesmo não evangélicas, mas ONGs que estejam realizando trabalhos de ação social com seriedade, com resultado na sociedade. Essas ONGs têm feito parte dessa rede, né? Rede de ação social. E essa questão de ter uma resistência à frustração. O Bira veio aqui, falou desse trabalho, né? A Repaz tem feito diferença, tem ajudado vocês nesse trabalho. Me fale um pouquinho disso. Então, nós tivemos a oportunidade de participar de uma das ministrações, das palestras do Bira, juntamente com a AMB, e nós ficamos assim maravilhados, né? Porque eles estão à frente, né? Anos à frente, a experiência, a bagagem. Então, para nós aqui que hoje estamos se unindo, as igrejas de Ponta Grossa, elas estão se levantando. Está havendo um despertar da igreja, não só do Ministério das Gerações, mas nós temos notícia de outros ministérios, igrejas amigas que caminham junto. Tem despertado assim o lado social, né? O se doar, o servir mesmo uns aos outros. Claro. E assim, nessa ministração que nós participamos, a gente ficou assim muito entusiasmado, claro, né? Porque eles têm dado essa assessoria, têm dado para nós ferramentas. Eu constantemente recebo e-mails de programações, de palestras, de fórum, de coisas que vêm Você agregar. recebe a agenda, a gente em ação, né? Recebo a agenda. E à medida do possível, né, se nós não podemos, uma igreja amiga participa, depois traz para as outras aquele conteúdo e a gente tem compartilhado. É uma coisa que eu tenho pensado, até depois que eu trouxe o Bira aqui, o lançamento da Repaz aqui. A Repaz existe no Brasil inteiro. Existe a RENAS também, que é Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Recentemente teve um congresso, acho que em Brasília, não tenho certeza. O conhecimento de leis que possam ajudar vocês nessa questão das necessidades. Você diz, nós não temos muito recursos e tudo mais. Eu acho que a Repaz pode, e se eu não me engano, a Repaz tem a doutora Ana Paula Oliveira, advogada, com um conhecimento muito grande nessa área e que vai dar uma assessoria para vocês, para exatamente vocês poderem ter os recursos necessários. Tem tanta gente roubando dinheiro nesse país, vamos falar sério. E aí você atende alguém que está desenvolvendo um trabalho. Temos recebido pessoas aqui todas as semanas que depende do voluntariado, que eu acho maravilhoso, porque existem muitas pessoas que não estão fazendo nada e com tantos dons que podem disponibilizar. E usar isso, saber o que está acontecendo, onde tem dinheiro do governo, para que não fique lá e seja roubado por tanta gente que tem feito isso e que venha vir a ser usado por ONGs como esta, como trabalhos como esse, que tem feito uma grande diferença na vida de tantas pessoas. Agora vamos conversar com a Fernanda. Eu não quero saber da Fernanda pastora, não quero saber Fernanda esposa do pastor, eu quero saber a pessoa, né? No que essa experiência, né, na sua vida? Eu estou fazendo essa separação mesmo, sabe, Fernanda? Porque eu acho que às vezes a gente precisa também ter esse olhar, né? Nós precisamos de sentido na vida, né? Eu sei, e para mim é muito claro, o sentido numa perspectiva judaico-cristã, somos criados para o louvor da glória de Deus, isso é muito claro, mas como pessoa, na nossa natureza humana, essa necessidade de sentido se concretiza nas coisas que nós fazemos. Me fale da diferença disso na sua vida. Experiências que você viveu. Você falou de uma menina que não sorria e que de repente ela passou a se sociabilizar. Você falou de um menino que tinha um problema de distúrbio de conduta e que hoje é lutador, campeão. Me fale de você como pessoa. O que mais te marcou? O que mais te chama a atenção? Olha, assim, o que me marcou foram 2 momentos assim, da existência do programa. Hoje eu, como coordenadora,
Então, eu acho que eu abracei assim mais do que todos. Não que os outros não abracem, não amem, né? Eu vivo esse projeto todos os dias. E 2 momentos assim que me marcaram, né? Quando nós estávamos lendo os questionários, as respostas dos alunos, e aquilo gerou uma compaixão tão grande dentro de mim, ali, mesmo eles escrevendo tudo errado, alunos de 7ª, 8ª série, assim, um português horrível, e coisas que eles escreveram de uma forma tão sincera. Há pouco tempo nós realizamos uma palestra dentro da escola, e isso também, assim, mexeu muito comigo, assim, eu chorei muito quando eu li aquelas declarações. E nós fomos convidados a fazer um trabalho com os alunos, artístico, cultural, e teve um determinado dia que eu ia passar um filme para eles, e acabou não dando certo. O filme, eu ouvi notícia que eles já tinham assistido aquele filme, e eu pensei, Deus, o que eu vou fazer, né, que eu não posso perder essa oportunidade. E eu lembrei de um clipe que eu tinha lá, de um DVD, já há um tempo atrás, e esse clipe ele fala do relacionamento do pai com o filho, e ali passa nesse clipe um filho que perde o pai, e ele se lembra da infância que ele teve com o pai, e é muito bonito assim. E eu levei aquele clipe e falei sobre lembranças com eles. E ali eu senti assim no meu coração, no meu espírito, que foi feita uma cura de alma com eles, porque a dinâmica era: conte uma lembrança feliz e uma lembrança triste. E eles colocaram assim muito poucas coisas alegres, mas coisas simples que às vezes nós como pais, no nosso dia a dia, nós não damos valor. Eu fiquei feliz, eu me lembrei de um dia que meu pai abriu a porta do meu quarto e perguntou se estava tudo bem, se meu dia foi bem, como que eu estava, e aquele foi o dia mais feliz da minha vida, né? Um adolescente escrever aquilo. Eu me lembro que no meu aniversário, quando eu fiz esses são os depoimentos das crianças. Ele me abraçou e eu senti aquele abraço tão apertado, e ele nunca mais me abraçou daquele jeito. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida, essa é a minha lembrança boa. Ou um dia que eu fui pescar com meu pai, eu me lembro que uma vez minha mãe acordou nós cedo e fez um café para nós e nos acordou feliz, e a gente tomou um café em família e nós conversamos. E as lembranças boas que eles tiveram. Aí lembranças terríveis, lembranças ruins. Eu me lembro que meu pai me xingou porque eu estava usando maquiagem, né, o depoimento de uma jovem, e mandou eu ir fazer ponto na rodovia. Eu me lembro que eu cheguei em casa e meu pai estava lá com 2 prostitutas e mandou que eu fosse na casa da minha avó. Eu me lembro do meu pai batendo na minha mãe. Eu me lembro quando meu pai fez as malas e foi embora e nunca mais voltou. Então, várias coisas assim que eu comecei a ler aquelas declarações assim, meu coração foi ficando apertado. E, né, o valor da família, como a família hoje precisa de Deus, né, a desestrutura familiar, né, o relacionamento, o tempo, as pessoas não passam mais tempo juntas, né, o pai está trabalhando, a mãe está lá limpando, né, o filho às vezes está na frente do computador, ou está na lan house, ou está na rua, e isso assim, coisas que na nossa infância, né, na minha infância era algo tão bom, tão assim, natural. Hoje em dia não existe isso, e isso faz diferença. Né, por mais que a gente esteja vendo assim na pós-modernidade, né, tantas coisas, tantas oportunidades, mas os valores, a simplicidade da vida continua a mesma. Então isso assim, quando eu vejo que uma família que não conversava, uma família que tinha muita briga, muita discórdia, e eu vejo aquela família juntas na igreja, na nossa igreja ou uma outra igreja, e eu sei que, né, ali está sendo, existe amor, existe respeito, isso é muito gratificante, assim, isso eu olho e penso, não, vale a pena. Posso fazer um elogio? Sim. Eu, como psicóloga especialista em trauma, eu sei da minha experiência profissional, da minha formação, e todos nós sabemos, talvez não dessa mesma maneira, que as experiências tristes, as experiências traumáticas, elas ficam muito mais marcadas. É muito mais fácil porque está bloqueado em nosso sistema nervoso central as lembranças ruins, que contaminam o nosso presente. Então, quando você faz um trabalho com essas crianças, né, em que você diz assim, conte um momento triste, que é muito mais fácil, porque está ali, a gente poderia dizer que está na superfície, está bloqueado no cérebro, bem na superfície, é fácil puxar.
e no momento em que você faz o resgate de uma coisa boa. Né? Isso do ponto de vista emocional, e aí eu falo como psicóloga, como profissional da área de saúde emocional, é muito especial. Porque, na verdade, você está ativando no cérebro dessas crianças essa lembrança, essas redes neuronais dessa lembrança boa, ao invés de consolidar mais aquilo que é traumático, aquilo que foi ruim, aquilo que magoou, aquilo que feriu. Então, muito legal essa sua dinâmica, realmente, meus parabéns. Meus assim, parabéns. Né, nós queremos que foi uma estratégia, porque a gente estava meio perdido, né? Ai, né? Como eu falei, tem que né? Meu Deus, às vezes, né, a gente é colocado em cada uma, né? Mas foi bênção, assim, né? Houve um choro, houve um quebrantamento, houve abraço no final daquela palestra, que era para ter sido simplesmente uma palestra, uma dinâmica. Né, a gente viu Deus movendo nos corações nesse dia e resgatando mesmo, né, como a doutora falou, essas coisas, valorizar os pontos positivos. E para muitos deles nós podemos ministrar que isso não precisa ficar só no passado, você pode viver, você que tem o seu pai, a sua mãe, a sua família presente, você pode viver isso, buscar viver essas sensações, essas emoções novamente. Foi muito Se você tivesse as pessoas que nos assistem ficarem empolgadas com o trabalho de vocês, qual é a necessidade de voluntariado de vocês hoje, né? Qual é a necessidade do programa social Transformando Gerações, pensando que aquilo que você faz bem pode fazer bem para alguém? E às vezes você fica reclamando da vida, não sabe o que fazer. Está aqui a Fernanda falando que ela está sobrecarregada, que nem todas as pessoas têm a disponibilidade que o programa necessita. E quem sabe você pode doar um pouquinho do seu tempo em favor de alguém, de uma causa. Quais são as necessidades? Que tipo de projeto, de trabalho você diria que tem carência de mão de obra, de voluntários? Hoje a nossa necessidade, né, nós temos uma pessoa que nos ajuda, mas ela trabalha em outra cidade, né, então ela não é muito presente, né, ela já me ajudou muitas vezes. A nossa necessidade hoje é uma assistente social efetiva. Tá. Né, eu sei que a doutora também, né, viaja bastante e tal. Precisamos de uma psicóloga. A Neuza, semana passada, falou a mesma coisa. Oh, meu Deus! Existem casos, né? O João Montes também diz isso. A Aninha vem aqui e diz, Deus, a gente precisa fazer um trabalho com essa nossa população. Eu sei que é verdade. A carência de cuidado com a saúde emocional, ela é muito grande. Muito grande, porque existe a parte espiritual, mas também tem a parte patológica. Claro. Por exemplo, tem uma aluna que ela sofreu abuso. E nós descobrimos isso quando ela passou um período, né, no outro local, e lá uma psicóloga conseguiu, né, através ali das consultas, conseguiu extrair isso dela e nos orientou que ela deveria seguir o tratamento com uma psicóloga. A família, né, pela simplicidade dela, nós respeitamos, né, assim, o programa, ele não tem nenhuma barreira quanto a credo, religião. Claro. Então nós não impomos as coisas. E a família, ela tem um certo bloqueio por saber que ali é uma igreja também. Então, até porque tem muita igreja enfiando Jesus goela abaixo das pessoas. Por favor, né? Exatamente. Então nós respeitamos, né, essa posição deles, e nós queremos, se nós tivéssemos uma psicóloga que pudesse conversar, uma psicóloga para poder acompanhar, brincadeirinha, para poder acompanhar, né, essa jovem e, né, e dar atendimento que ela precisa. Eu sei que às vezes assim Deus nos coloca assim em umas posições e acaba às vezes nos usando na área que nós não fomos muito bem chamados. Mas, né, devido a esse fato de que eu não vou deixar você ir lá conversar com o pastor, com a pastora, mas se fosse um médico, claro, alguém na área, né, eu tenho certeza que esse pai liberaria essa pessoa. Claro. E, né, para que ela pudesse ser cuidada. Para que ela pudesse ser cuidada. Então, olha, você que é assistente social, você que é psicólogo, você que é médico, disponibilize uma hora do seu dia e atenda esse programa que tem feito tanta diferença naquela região onde ela está implantada. Inclusive, doutora, interrompendo, também acadêmicos que precisam de um campo de estágio, né?
nós temos como certificar, né, nós sendo uma instituição. Excelente. Inclusive, uma dica: faça contato com as universidades. E vocês possam fazer dali do projeto social Transformando Gerações um lugar realmente onde os estudantes possam estagiar. Gostei. As universidades podem oferecer isso. Eu quero te agradecer, dizer que foi muito bom, quero te agradecer o carinho. E eu quero convidar você para algo agora. Vai dar tempo, Guilherme? Queridos, eu recentemente estive em Vila Velha visitando minha mãe. E o que você vai assistir agora vem de Vila Velha.